Bom dia, irmãos. Muito bom estar com vocês mais uma vez para poder não só adorar a Deus, mas também compartilhar a palavra, poder compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. É maravilhoso a gente perceber aquilo que Deus está fazendo na sua igreja, no seu povo, no meio da igreja nesses dias. E nós estamos empenhados nesse propósito de preparar a igreja para a volta de Jesus, um povo santo, aliançado uns com os outros e que faz discípulo de todas as nações. Então nós temos isso como uma visão, nós temos isso como o nosso chamamento, nós temos isso como um alvo, que é nos preparar para a segunda vinda de Jesus. E nós não temos como ser um povo preparado para a segunda vinda de Jesus se não nos tornarmos um povo de aliança. Então isto é muito importante. Por isso nós estamos estudando nos pequenos grupos este livro, Relacionamentos de Aliança. Todos os pastores de grupos caseiros, todos os irmãos que lideram grupos caseiros se matricularam nesse curso. Alguns irmãos perguntaram se poderia se matricular também. Pode se matricular também, não tem problema. É um curso aberto, mas nós pedimos que todos os nossos líderes de grupos caseiros estivessem fazendo esse curso, lendo esse livro, se aprofundando nesta visão de relacionamentos de aliança. Nosso Deus é um Deus de relacionamentos, amém? Só que nosso Deus não é um Deus de namoro, de qualquer jeito. Nosso Deus é um Deus que trabalha para o casamento. Então Ele pensa sempre em aliança. Então fica aqui a dica, se alguém quiser adquirir o livro depois, pode nos procurar aqui no final. E eu gostaria de falar com os irmãos nesta manhã sobre o nosso sacerdócio. Então, vocês ouviram uma palavra na semana passada falando sobre a família, e nós cremos plenamente que toda família ela é formada de sacerdotes, e tem um sacerdote que é o responsável pela casa. Se tem um homem na casa, esse homem é o sacerdote responsável. Mas todos nós somos sacerdotes. E nós cremos que nós temos um chamamento para o serviço sacerdotal. Deus, Ele sonhou, Deus idealizou um povo, e Deus nunca abriu mão deste sonho, Deus nunca abriu mão deste ideal. Ele continua pensando da mesma forma, olhando da mesma forma e esperando que isso aconteça integralmente. Então eu vou falar sobre o nosso sacerdócio. Se alguém quiser aprofundar mais, eu tenho aqui este livro, Fundamentos Apostólicos, do Art Katz. O Art Katz foi um apóstolo, um homem de Deus muito usado, um judeu americano muito usado por Deus na Europa, nos Estados Unidos, já falecido, mas um homem apostólico de verdade, de fato. Então, queria que vocês abrissem sua Bíblia comigo em Êxodo 19, versículo 5. Então, todos os irmãos que estão em casa, abra sua Bíblia, Êxodo 19, versículo 5. Nós vamos ler Êxodo 19, versos 5 e 6. É muito importante que nós tenhamos isso em nossas mentes e em nossos corações. Este é o chamado principal da vida de um cristão. Você pode se tornar um pastor, você pode se tornar um apóstolo, você pode se tornar um profeta, você pode se tornar um evangelista, você pode se tornar um grande pregador da palavra de Deus, mas tudo isso vai passar.
No céu ou no reino de Deus, nós não vamos precisar de pastor, nós não vamos precisar de profeta, nós não vamos precisar de apóstolo, nós não vamos precisar de evangelista, nem de pregador. A única coisa que vai haver no reino de Deus serão sacerdotes. Amém, Tadeu? Porque Deus tem esse projeto, Deus tem esse plano, e isso vai acontecer. Amém? Isso vai acontecer. Então, Deus tira o povo do Egito, vem milhares de pessoas saindo do Egito, Deus leva esse povo para uma experiência vertical com a sua presença, com a manifestação poderosa da sua presença, e Ele faz uma declaração do seu projeto para aquele povo. Ele faz uma declaração daquilo que Ele esperava acontecer com aquele povo. Então, agora, presta atenção, agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes, nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Deus nos tirou do mundo para fazer de nós sacerdotes. Deus nos tirou das trevas para fazer de nós sacerdotes. Não pense que o pastor vai suprir o seu chamado sacerdotal. Não pense que o ministro de louvor vai suprir a sua responsabilidade sacerdotal de adoração diante de Deus. Deus deixou bem claro para o povo de Israel, através de Moisés, que Ele queria um povo santo. Ele queria um povo que guardasse a sua aliança. Ele queria um povo que fizesse parte do seu reino e que fosse um povo sacerdotal. Um povo que tivesse ouvidos para a sua voz. Então o texto começa: agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança. Então nós precisamos entender que um sacerdote, ele tem uma incumbência fundamental, importantíssima, de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Eu creio que dentro de uma família, um homem é responsável por ouvir a voz de Deus. Eu não abro mão. Eu acho que é um grande erro quando os pais abdicam da responsabilidade de ouvir a voz de Deus e deixa isso para os filhos. Meu entendimento está errado. Não está certo. Nós todos precisamos ouvir a voz de Deus, mas dentro de uma família, se existe um homem, a responsabilidade é desse pai. A mulher pode falar o que ela quiser, à vontade, fala tudo que está na sua mente, no seu coração, mas a responsabilidade final é do homem. Amém? A responsabilidade final é do homem. Então, se ouvirdes atentamente a minha voz, todos os filhos aqui precisam aprender a ouvir a voz de Deus, e Deus vai dizer para você que você precisa ser obediente aos seus pais, à sua liderança. Isto é fundamental, isso é muito importante na vida de todo cristão, de todo sacerdote. Todo sacerdote precisa se ocupar em ouvir a voz de Deus. Isto é uma prioridade na vida de um sacerdote.
que nós fazemos isso? Como que eu aprendo a ouvir a voz de Deus? Lendo a palavra, estudando a palavra, conhecendo os pensamentos de Deus que estão escritos na palavra, orando junto com outros irmãos, participando de oração coletiva, de oração e adoração. O Oshio começou aqui dizendo que ele foi tocado, ele foi renovado num momento de oração e adoração, na oração da madrugada. Percebe? Oportunidades que nós temos como sacerdotes de, junto com outros irmãos, invocarmos a presença do Senhor para ouvirmos a sua voz. O exercício da oração, a importância de orar, não é para eu colocar os meus pedidos diante de Deus. Isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante no exercício da oração, no exercício sacerdotal, é ouvir a voz de Deus, é discernir a voz de Deus. Existem muitas vozes hoje, existem muitas pessoas falando hoje, existe muito burburinho hoje, mas o que Deus está falando? O que Deus está falando? Os irmãos estão entendendo? O que Deus está falando? Nós precisamos prestar atenção para isso. Cada jovem precisa prestar atenção o que Deus está falando. Cada casal, o que Deus está falando. Cada família com seus filhos, o que Deus está falando. Cada viúva, cada solteiro, o que Deus está falando. O que está saindo da boca de Deus. Então, por favor, repita comigo: ouvir, guardar, separar, reino, sacerdócio. Ouvir, guardar, reino, separar, sacerdócio. Nós precisamos entender que estas são ordenanças que o Senhor tem para nós, como filhos amados do seu amor, como pessoas que foram chamadas para fazerem parte do seu reino. Mas nós precisamos entender que o reino de Deus, ele é constituído de sacerdotes. O reino de Deus não é constituído de assistentes. O reino de Deus não é constituído de pessoas que só ouvem. O reino de Deus não é constituído de pessoas que só assistem os outros trabalharem. Não. O reino de Deus é constituído de sacerdotes. Sacerdotes que ouvem a voz de Deus. Se eu ouvir a voz de Deus, eu vou saber para que estou chamado, para que fui chamado. Se eu ouvir a voz de Deus, eu vou saber o que fazer. Então é muito importante isso. Veja bem, abre comigo sua Bíblia. Vamos expandir um pouco mais essa visão sacerdotal que os apóstolos também receberam. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos ampliar um pouquinho mais, porque Pedro repete o que Deus falou através de Moisés. Este é um texto conhecido nosso. Nós cantamos esse texto. Nós temos esse texto decorado. Mas vós sois para mim geração o quê? Geração o quê? Fala, irmãos, por favor, fala. Eleita. Sacerdócio o quê? Real. Nação o quê? Santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Separados,
Separado significa ser santo. Você foi separado, você foi chamado para ser santo. Você é de Deus, você pertence a Deus para ser sacerdote de Deus. Você foi comprado, lavado, redimido com o sangue de Jesus para ser única e exclusivamente de Deus. Não pertencer a nenhum outro, a mais ninguém, somente a Deus. Agora, para quê? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos feitos reis, sacerdotes, fomos separados, nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para quê? Para quê? Para anunciar o ano aceitável do Senhor, para anunciar a salvação, para anunciar a chegada do reino de Deus sobre a terra, o senhorio de Cristo. Então, irmãos, o sacerdote, ele tem duas grandes responsabilidades. A primeira é se ocupar com a presença de Deus. A segunda é proclamar o reino de Deus. Primeira, se ocupar com a presença de Deus. Segunda, proclamar as virtudes, a soberania, proclamar as qualidades, proclamar os atributos de Deus, proclamar quem é Deus, proclamar o amor de Deus. Esta é a segunda grande responsabilidade de um sacerdote. Se nós nos ocuparmos com essas duas coisas, se nós nos aplicarmos a essas duas coisas, logo Jesus vai voltar. Porque Jesus não vai aguentar. Não vai aguentar, ele vai querer casar. Ele vai querer casar. Você acha que Jesus está querendo casar agora com uma noiva que pensa em qualquer coisa, qualquer bobagem, menos nele? Não. Você acha que Jesus está pulsando para casar por uma noiva que vive de qualquer maneira? Não. Claro que não. Malaquias fala que ele vai voltar para aqueles que o desejam. Para aqueles que o desejam. Você está desejando que Jesus volte? Você está desejando a volta de Jesus? Você está desejando Jesus na sua vida? Você está ardendo por Jesus na sua vida? Existe um ardor no seu peito por Jesus? Você está queimando por Jesus? Seja sincero. Não. Para que Jesus vai voltar? Para quem que ele vai voltar? Deus não abre mão. Deus vai ter um reino de sacerdotes. Deus vai ter um reino de sacerdotes. Fala mais alto, Clécio. Deus vai ter um reino de sacerdotes. Deus vai ter um reino de sacerdotes. Deus vai ter, irmãos. Deus vai ter. Entenda isso, Deus vai ter um reino de sacerdotes. Ele vai ter. Ele está trabalhando para isso. Jesus deu o sangue dele para isso. O Espírito Santo foi derramado para isso. Ele levantou profetas para isso. Quase. Estou ficando muito animado. Deixa eu voltar para o lugar. Sacerdócio não é uma herança física, material, hereditária, como era o sacerdócio araônico. Não é esse tipo de sacerdócio que nós fomos chamados. O nosso sacerdócio é igual ao de Jesus. Nós fomos chamados segundo a ordem de Melquisedeque.
O que é a ordem de Melquisedeque? Sacerdócio eterno. Sacerdócio eterno, para sempre, sacerdotes, para sempre diante de Deus, para sempre olhando, para sempre vendo, para sempre contemplando, para sempre, sem perder a visão do trono, do Cordeiro, da presença, da glória, do brilho, do resplendor, para sempre. Oh Deus, dá-nos revelação disso, da importância do nosso chamamento. Davi falava do brilho, da glória, quando o Senhor baixava para olhar debaixo do céu, quando o Senhor montava no seu querubim, e ele via sobre as asas do seu querubim, passear sobre a terra. Davi, quando contemplava, ele via o movimento, ele via a glória, ele via a presença, ele via a majestade, os atributos de Deus. E ele era rei, ele era um guerreiro, ele era um proclamador, ele era um trabalhador. Esse é o nosso chamamento, este é o nosso chamamento, este é o nosso comissionamento. Quando nós nos reunimos aqui, não é para esperar que os músicos vão produzir alguma coisa, não é responsabilidade dos músicos produzir alguma coisa, não é. Quando nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor, é responsabilidade de cada sacerdote que carrega a presença do Senhor, que cultivou a presença do Senhor, abrir espaço para que os céus desçam, abrir espaço para que a glória de Deus venha. E se tiver espaço para os músicos tocarem, eles vão tocar. Entende o que eu estou falando? Nós invertemos as coisas. Está errado. Você veio para cá esperando que o músico vai te abençoar. Para com isso, você está pecando. Nós nos reunimos aqui para abençoar a Deus. Glória a Deus. Viu, amém agora. Nós nos reunimos aqui para abençoar a Deus, para sermos uma bênção para Deus. Davi falou: bendize, o que é bem dizer? Bendize, homem, alma, eu vou abençoar a Deus, porque eu sou um sacerdote. A presença de Deus habita em mim, eu vou ser uma bênção para Deus. Da minha boca vai sair aquilo que alimenta Deus. Da minha boca vai sair adoração, da minha boca vai sair gratidão, da minha boca vai sair reconhecimento. Então, quando eu me reúno para orar, junto com os meus irmãos, é para abrir espaço para a maior manifestação da presença de Deus. Porque isso é o que acontece quando os sacerdotes se reúnem. Abre espaço para a glória de Deus, abre espaço para a Shekinah do Senhor, abre espaço para a manifestação. Por quê? Porque os sacerdotes têm o seu coração ardendo para a presença de Deus. Onde está a presença de Deus? Cadê a presença de Deus? O sacerdote carrega esse peso. Amém? Músicos, não deixa ninguém chamar você de levita, tá? Levita é aquele que levita. Músicos, vocês são sacerdotes. Amém? O sacerdote é aquele responsável por carregar a arca. Levita não carrega a arca. Levita carrega caixa de som. Levita carrega fio, móveis, vasos, mas não a arca. Só os sacerdotes podem carregar a arca. Amém? Amém, músicos? Só os sacerdotes podem carregar a arca. Só os sacerdotes. Nenhum outro mais pode carregar a arca. Só quem é sacerdotes. Nós somos o que, irmãos? Sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Agora, tem um negócio
que é muito importante, que é a consagração sacerdotal, que é a consagração do sacerdote. Sabe o que é consagrar? O que é consagrar? Consagrar é separar? Consagrar é santificar? Não. Consagrar é ser fixado na presença. Consagrar é fixar. Então nós fomos consagrados a estar na presença de Deus. Consagrar é fixar, é ser fixado. Nós fomos chamados para ficar fixados diante do Senhor, para ficar friccionados, para ficar... Ajuda aí, irmãos. Apegados à presença, apaixonados pela presença, desesperados pela presença, olhando para a presença, diante da presença. Eu estou lá no shopping das Esquadrias e olhando para a presença. Eu estou lá no banco olhando para a presença. Eu estou lá na Siemens olhando para a presença. Eu estou lá na faculdade olhando para a presença. Eu estou diante de um corpo morto lá. O corpo morto é estranho, não é isso mesmo? É um corpo morto, né? Porque pode ter corpo vivo, né? Então tá certo. Estou lá diante de um cadáver, melhorei agora a resposta. Estou lá diante do cadáver, mas eu estou olhando para a presença. Eu estou olhando para a presença. Estou dirigindo meu carro, estou dirigindo a empresa. Estou mexendo massa, estou cortando madeira, mas eu estou olhando para a presença. Eu estou pensando na presença. Eu não posso me desligar da presença, entende isso, irmãos? Eu não posso me desligar da presença. Eu não tenho como desligar. Por quê? Porque eu fui fixado. Eu fui consagrado para isso. Abra sua Bíblia comigo. Abre sua Bíblia comigo. Êxodo capítulo 29. Obrigado, Clécio. Êxodo 29, versículo 4. Então levarás Arão e seus filhos à entrada da tenda da revelação, e os lavarás com água. Em seguida, pegarás as roupas e vestirás Arão com a túnica, o manto do colete sacerdotal, o colete sacerdotal e o peitoral, e lhe prenderás o colete com seu cinto. Para um pouquinho aqui, depois eu vou continuar. Como que Arão estava diante de Moisés junto com os filhos dele? Nus. Eles estavam nus diante de Moisés e mais de milhares de pessoas ao redor do átrio. Eles estavam nus e eles foram lavados com água. O que a palavra é? A palavra é o quê? Água. Você está ouvindo uma palavra que está deixando você desconfortável? É que você está ficando nu. Você está ficando apertado. Dá lugar para o Espírito Santo que você não vai parar de ficar desconfortável. Tá bom, Senhor. Ok. Deixa a palavra lavar. Deixa a palavra te conduzir. Ok. Isso aqui. Isso aqui. Você não quer tirar roupa. Você quer manter velhos hábitos. Não é bem assim não. Você está resistindo à lavagem da palavra. Exagero isso aqui. Você está resistindo à lavagem da palavra. Não é exatamente assim. Você está resistindo à lavagem da palavra. Você não quer ficar nu. Entende isso? O sacerdote precisa ser lavado
Pela água. Então, por que colocou roupa em Arão? Porque ele estava nu. Porque ele estava nu. Então, nós precisamos permitir que a palavra venha e nos confronte. Nós precisamos permitir que a palavra venha e diga assim, está errado, precisa voltar. A gente precisa permitir que a palavra venha e nos reconduza. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não, o quê? Endureçais os vossos corações. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Se você está sendo um sacerdote meia boca, arrependa-se, porque o reino de Deus só tem lugar para sacerdotes de verdade. O reino de Deus só tem lugar para sacerdotes de verdade. Não tem lugar para sacerdote meia boca, não tem. Entenda o que eu estou falando. Presta atenção, é um reino de sacerdotes. E a Bíblia fala sobre o exercício sacerdotal. Aí olha só o que acontece. Versículo 7. Então pegarás o óleo da unção. Presta atenção, a palavra veio, nos convenceu de nosso pecado. A palavra veio, nos cortou do mundo. A palavra veio, nos tirou do mundo. A palavra veio e disse assim, ó, você é um pecador, você não presta, você precisa de Jesus, você precisa se arrepender. E você se arrependeu, e você creu em Jesus, e você abraçou Jesus, porque você ouviu a palavra. Você ouviu a palavra. Você está aqui porque você ouviu a palavra. Um dia você ouviu a palavra, você recebeu a palavra. Então pegarás o óleo da unção e o ungirás, derramando sobre a cabeça. Aí você recebeu o Espírito Santo de Deus. E aí você foi mais além, e você recebeu também o derramado Espírito com mais profundidade, e você recebeu o dom de línguas, e você começou a fluir nos dons do Espírito, porque o Espírito também passou a habitar em você. Amém? O Espírito começou a operar em mim, o Espírito começou a operar em você, e você começou a dar lugar, você começou a deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. O óleo que estava sobre a vida de Arão concedeu forças a Arão para suportar as provações. O óleo que estava sobre a vida de Arão concedeu forças para Arão suportar as tribulações. Arão passou por coisas terríveis, mas ele suportou, ele ficou firme, porque ele deu lugar à unção, ele deu lugar ao Espírito do Senhor, ele deixou que o Espírito Santo conduzisse ele. Agora, vamos um pouquinho mais, Levíticos capítulo 8. E nós podemos pensar, lembrar também que Jesus orou ao Pai, falou, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Jesus orou dessa forma. Então a palavra vem para nos santificar, a palavra vem para nos realinhar, a palavra vem para nos reconduzir. Então eu preciso dar lugar à palavra. Eu preciso permitir que a palavra entre. Eu preciso permitir que a palavra entre para me conduzir. Eu preciso permitir que a palavra entre para me dizer o caminho, para me conduzir do caminho. Davi falou, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a Tua palavra. Então nós precisamos aprender a dar lugar à palavra. A palavra do Senhor tem saído para essa congregação, a palavra do Senhor tem chegado até nós, a palavra do Senhor tem nos visitado, a palavra do Senhor tem nos confrontado, a palavra tem chegado até nós. Então nós precisamos ceder à palavra, que a palavra tem ministrado aos nossos corações.
Agora, olha Levíticos 8, 22. Depois pegou outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça dele. Por que eles punham as mãos sobre o carneiro? Era oferecido um sacrifício pelo pecado deles, era oferecido um sacrifício pelo povo, e era oferecido um sacrifício de gratidão a Deus. Mas antes de sacrificar o animal, eles tinham que colocar a mão sobre o animal. E eles tinham que orar o pecado do povo sobre aquele animal. Não era sacrificado um animal friamente, não. Eles se identificavam com a morte daquele cordeiro. Eles sentiam identificação, porque eles eram os mediadores. Eles agiam como mediadores. Então o apóstolo Paulo nos chama para nos identificarmos com o sofrimento de Cristo, amém? Ele nos chama para nos identificarmos com o sofrimento de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o Cordeiro. Cristo é que foi sacrificado por nós. Nós não estamos lendo essas passagens, mas é importante nós compreendermos que da mesma forma que os sacerdotes se identificavam com aquele animal que ia morrer, apóstolo Paulo nos chama para nos identificarmos com o sacrifício de Jesus, com a morte de Jesus. Por que apóstolo Paulo faz isso? Porque nós somos sacerdotes, amém? Porque nós fomos feitos sacerdotes. Agora, continuando, versículo 23. Depois de sacrificá-lo, Moisés colocou um pouco do sangue do cordeiro na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Moisés trouxe também os filhos de Arão e colocou sobre eles um pouco de sangue na ponta da orelha direita, no polegar direito da mão direita, no polegar do pé direito, e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Então, eu já escutei isso de alguns homens, e eu vou falar o que eu já escutei de alguns homens, já li alguns comentários. E parece que nós precisamos tomar cuidado sobre aquilo que submetemos os nossos ouvidos. Nós precisamos tomar cuidado sobre aquilo que nós permitimos que entre pelos nossos ouvidos. Porque os nossos ouvidos foram consagrados para Deus. Nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nós fazemos. Porque o que vamos fazer precisa ser para a glória de Deus. Nós precisamos tomar cuidado sobre onde andamos, porque nós carregamos a presença de Deus. O que eu penso, o que eu faço e onde eu ando precisa ser para a glória de Deus. Precisamos ser conduzidos pela palavra de Deus. Precisamos ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Precisamos permitir que o Senhor reine através de nós. Amém, irmãos? Então, a série que eu vou assistir, o filme que eu vou assistir, eu preciso lembrar que a presença está em mim. E eu preciso lembrar que o apóstolo Paulo fala assim: não abafeis o Espírito. Não abafeis o Espírito. Então eu preciso tomar cuidado sobre o que eu falo. Eu preciso tomar cuidado sobre para que vozes eu estou dando ouvido. Eu preciso tomar cuidado sobre os lugares pelos quais eu tenho andado, para não abafar o Espírito, para não sufocar o Espírito. Por quê? Porque nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Amém? Nós temos uma ênfase nessa igreja, nós temos uma ênfase nessa congregação sobre oração. Sabe por que a gente tem oração de manhã? E sabe por que nós temos oração à tarde? Porque nós cremos que é muito importante nós começarmos o dia buscando a presença e terminarmos o dia invocando a presença. Nós cremos nesse exercício. Nós cremos que essa é a nossa ocupação. Como que eu posso passar o dia sem invocar o nome do Senhor? Como que eu posso passar a semana
sem invocar o nome do Senhor. Ai, 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 como que eu posso passar um mês sem invocar o nome do Senhor? Reunião de domingo não é suficiente. Reunião de domingo é esse momento para reabastecer, para receber e partir para o mundo. Porque precisamos proclamar o Evangelho, porque este é um serviço sacerdotal. O sacerdote ministra a Deus, ministra ao mundo. Ministra a Deus e ministra ao mundo. Esse é o nosso trabalho, este é o nosso chamamento. Então nós temos várias oportunidades de oração. Nós temos aqui uma reunião ainda que tem podido acontecer enquanto os músicos não voltam para quinta-feira. Nós temos uma reunião aqui de quinta-feira que a gente adora a Deus, que a gente invoca o Senhor. E eu sempre instruo, irmão, não peça nada, só vamos invocar a presença. E a gente tem feito isso agora, devido às leis. A gente está fazendo das 19h30 às 21 horas, né? Nós temos feito às 19h30 às 21 horas, invocando a presença, dando lugar à presença, só adorando a Deus, só adorando a Deus, só dando lugar para o Senhor, só dando lugar para o Senhor, não fazendo nenhum outro movimento, só assim, ó, é o Senhor que importa, é o Senhor que queremos, é o Senhor que desejamos. Vem, vem, fala o que o Senhor quiser. Fala o que o Senhor quiser, o que importa é que o Senhor venha. Entende isso, irmãos? Nosso papel sacerdotal, nosso chamado sacerdotal. Agora, lembra que eu falei? Deus vai ter um reino sacerdotal na terra antes da volta de Jesus. Deus vai ter uma igreja 100% sacerdotal. Ele vai ter. Olha, abre sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 3, para terminarmos. Efésios capítulo 3, versículo 8. Queria chamar os músicos. Efésios 3, versículo 8. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios. Anunciar, percebe? Anunciar, lembra? Anunciar. Os apóstolos se preocupavam com a presença e com a anunciação. Anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta por meio da igreja aos principados e potestades e poderios nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Deus vai usar a igreja para expor publicamente a sua glória aos principados e potestades. Amém. Apóstolo Paulo falando, ele começa falando sobre a proclamação e depois ele termina falando sobre a entrada diante do trono de Deus. Ele fala sobre a entrada à presença do Senhor por meio do sacrifício do Cordeiro. Irmãos, nós precisamos entrar pelas portas dos átrios. Nós precisamos entrar, nós podemos invadir os céus, nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho garantido pelo sangue do Cordeiro, porque nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para carregar a presença do Senhor. Nós somos chamados para manifestar no mundo a presença do Senhor. Nós fomos chamados para que quando nós nos reunamos, haja uma grande eletrificação de raios, de nuvem, de fogo, porque a presença do Senhor está descendo. Não por causa dos músicos, mas por causa de mim e de você, que nos encontramos diante dele. Amém? Vamos ficar de pé.
meu Deus, oh, que coisa boa, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda é o nosso chamamento, que coisa tremenda é o nosso chamamento, que coisa boa, que coisa tremenda é o nosso chamamento, o nosso comissionamento de carregarmos a presença do Senhor, de invocarmos o nome do Senhor, de darmos lugar à presença do Senhor. Amém, irmãos? Seu coração está gelado, seu coração não está legal não, fala assim: ruge leão, ruge no meu coração, ruge leão, quebra a frieza, ruge leão, quebra a mornidão, ruge, ruge leão, aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, oh Jesus, oh Jesus, invoca o Senhor, invoca o Senhor, sacerdotes do Deus Altíssimo, invoca o Senhor aí na sua casa, invoca o Senhor, invoca o Senhor, invoca o Senhor. Diga: Senhor, eu não quero nada mais, nada menos que a tua presença. Senhor, eu não quero nada mais, nada menos que a tua Shekinah. Oh, Jesus, Jesus, meu Deus, Jesus.